Cadê o boletom? É o boletom. Cadê o boletom? O que eu terminei agora foi a aula do RS 485. Mostra pro pessoal aqui a bagunça que tá na minha mesa aqui, ó. Esse daí foi a aula do RS 485. Terminei as gravações agora. Mas você sabia que a comunicação RS 485 ela é utilizada também em cabine de avião? O que é isso? Aquele onde vai o piloto. Que pilota o avião. Tá. É. Aí, o que a gente tem que falar? Como é que fala da vinheta lá? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Pronto. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Arduino. Meu nome é Renato Aloy. Vou fazer uma aula especial para vocês aqui sobre a rede de Arduinos feita com o módulo RS485, utilizando o protocolo Modbus. O que é então esse RS485? Ele nada mais é do que um padrão, né, que define essas características elétricas de funcionamento da comunicação, e é um protocolo, vamos dizer assim, irmão do protocolo do padrão serial. Ele utiliza também a comunicação serial para fazer a sua transmissão de dados. O RS ele significa padrão recomendado, Recommended Standard, e 485 é o número dele. Nós conhecemos outros padrões como o RS232, que é o mais conhecido, que é o padrão de comunicação serial. Existe o RS422, então assim, são padrões recomendados de um grupo de engenheiros que define essas regras e as características para acontecer essa comunicação. No caso do 485 é uma comunicação que vai aí de mais 30 volts a menos 30 volts, mas tem mais um monte de outras características que são definidas por esse padrão. Mas resumidamente aqui o que eu posso dizer para vocês é que ele permite a comunicação a longas distâncias, utilizando dois fios, o que é bem interessante. São dois fios trançados para diminuir a questão de interferência externa, e eles são balanceados, então por isso que basta dois fios, porque a verdade o que o padrão vai entender é a diferença de tensão entre os dois fios em determinado momento. Ele funciona como um bus, ou seja, vários receptores podem ser ligados ao longo de uma linha de conexão e endereçados. Então o que eles chamam de driver, que é o transmissor, ele vai endereçar para quem que é aquela transmissão, e o receptor que tiver aquele endereço vai receber aquela informação, e todos os outros vão perceber que o endereço não é deles, vão descartar a informação. Que mais? É um padrão utilizado aí na aviação, em cabines de aviões, porque ele permite passar um fio a longa distância, um par de fios, e por ser apenas dois fios se torna leve. Então para aviação é muito utilizado. Ok, então nós temos aí um chip na imagem que é o MAX 485, que ele é um chip que resolve toda essa comunicação, e ele usa poucos componentes externos. Tem o datasheet aí no link para vocês do site do Felipe Flop, e vocês podem ver toda a documentação desse chip nesse datasheet. Bom pessoal, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também é a pinagem do chip. Então vocês podem ver isso daqui no datasheet, que eu coloquei aqui o link, né, para vocês, mas aqui uma visão expandida do como é as partes internas, como funciona os componentes dentro do chip,
e os pinos, né, os terminais dele, e que tem aqui no pino 1 o RO, o pino 2 o RE, o pino 3 o DE, o 4 o DI. A gente vai ver isso daí tudo na montagem, a gente vai usar esse chip na montagem. O pino 8 é o VCC, o 7 é o B, o 6 é o A e o 5 o ground. Então isso que eu queria mostrar para vocês aqui, porque para a gente ter isso como referência a hora que a gente for fazer a montagem, tá? Nós temos também, além do chip, o módulo, que é essa plaquinha que vocês estão vendo aí, e ele já vem o chip integrado nessa plaquinha. É um formato aí bem conhecido do Arduino, em que é utilizado nesse padrão de módulo, e já vem com os componentes externos todos montados. Essa placa ela tem um revés que é que o chip de terminador, o resistor de terminador, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, ele vem soldado em todas as placas. E a gente vai ver que o resistor de terminador é utilizado apenas nas extremidades, nos módulos de extremidades dessa rede, e precisa ser desoldado nos módulos, nos dispositivos do meio da rede. A gente já vai ver isso melhor, mas isso é uma coisa ruim desse módulo, que precisa ser modificado, desoldando um resistor. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu cheguei a fazer um produto que é esse Arduino Supervisório Modbus, em que ele vem com o módulo RS485, e ele tem esses vários jumpers para poder configurar esse resistor de terminador, entre outras várias configurações. E isso é uma coisa que infelizmente eu não achei no mercado nada que se assemelhasse a isso, né? O mais próximo que tem realmente é esse módulo, e ele sofre desse problema de ter que desoldar um componente para poder funcionar ele em determinado, depende de onde você for ligar ele na rede. Aqui nesse slide eu quero mostrar para vocês o módulo do Arduino Supervisório, o módulo RS485. Eu vou deixar aí também o link para vocês para acessar o manual. E a gente vai dar uma olhada. Eu tenho um módulo desse aqui, eu vou mostrar para vocês na hora da montagem, mas a vantagem dele é que ele tem os jumpers, a gente já viu isso, e é mais para ficar aí o slide com o link, que eu vou colocar também na descrição do vídeo para vocês, tá bom? A gente tem aqui a pinagem do RS485, ele tem o RO, que é o receiver. Isso a gente pode ver até bem aqui no módulo, ó. Aqui tem o RO, o RE, o DE, DI, e do outro lado do módulo tem o VCC, AB e ground. Inclusive esse conector verde grande aqui, ele é o equivalente ao A e B. Então aqui a gente pode ligar a fiação da rede, o par trançado. E então a gente tem o RO, é o receiver output, que é a saída do receiver que é conectado no RX do Arduino, ou seja, vai entrar essa informação no Arduino através da serial do Arduino. O seu par equivalente aqui ao contrário, que é o input, é o DI, que ele é conectado no TX do Arduino, ou seja, o Arduino vai comunicar, vai transmitir informação e vai entrar no pino DI do módulo RS485. Já quando o módulo RS485 recebe alguma informação, ele vai sair com essa informação para o RX do Arduino. O RE é o Receiver Enable. Esse pino ele é conectado em 0 volts, ou seja, no estado lógico low, para receber, para aquele nó da rede vai receber a informação, e ele é colocado no estado alto para quando vai enviar a informação. E aí acompanha ele, ou seja, é ligado, normalmente é conectado junto, o DE, porque ele também tem que ser conectado no modo de 5 volts, né, no nível de tensão high, para ele enviar. Então quando o nó da rede, aquele Arduino que vai
transmitir informação, ele tem que colocar tanto o RE quanto o DE em high, e o contrário também. Quando ele vai receber, ele tem que colocar o RE e o DE em low, por isso que eles estão conectados juntos. Nós temos então o VCC para alimentação, o módulo, o chip do RS485 precisa ser alimentado. O ground, né, alimentação positiva e negativa, o ground faz esse papel do negativo, do 0 volts, e o A e B. O A e B é a linha de o inverted line e o no inverted line. Então, todos os módulos na rede são conectados pela porta B juntos e pela porta A também juntos. Tá. A única diferença aqui é realmente a utilização dos resistores são os resistores terminadores. Eles precisam existir no fim, no último dispositivo de cada ponta, para uma questão de balanceamento da rede. Então, aqui nesse diagrama de conexão a gente pode ver bem isso, em que cada ponto da rede, aqui nós temos o ponto extremo do lado esquerdo, o ponto extremo do lado direito e os nós, os dispositivos no meio da rede. Aqui tem um exemplo com dois aqui, e vocês podem ver que todos a linha de conexão dos pinos A estão ligadas juntas, ó, todos eles sempre ligados no A, e o B, todos eles ligados no B. E das pontas tem esse resistor de 120 ohms para cada lado aqui, para fazer essa terminação. Para quem lembra das redes antigas de rede mesmo de computador, de cabo coaxial, lembra que tem aqueles terminadores de 50 ohms. E isso é bem interessante, a gente já vai ver, deixa eu ver se aqui nesse slide aqui, eu pesquisei sobre isso, e no próprio wiki que fala sobre o RS485, ele fala uma coisa interessante, que não existe na especificação do padrão RS485 quais os valores a serem usados nesses resistores, tanto nos resistores de polarização, que são mostrados aqui nesse diagrama aqui. Nós temos um resistor que vai, aqui são as linhas, tá? Esse mais e menos aqui são as linhas A e linha B. Existe um resistor aqui no meio que é o de terminador, que aqui está especificado com 130, mas costuma se usar 120, até para uma questão que é mais fácil de encontrar no mercado, 120. Mas eu já vi redes funcionando com 47 ohms aqui. Então é um padrão que não é especificado, não existe a especificação dos valores a serem usados nesses resistores. Aqui, por exemplo, ele está usando de resistor de polarização positivo, ou pull-up, de 720 ohms, e o negativo aqui, o pull-down, de 720 ohms também. Eu já usei resistores de 470 ohms, e os módulos que eu mostrei anteriormente aqui, que são esses aqui, eles vêm com resistores de pull-up e pull-down de 10K ou 20K. Eu não tenho certeza se é 10 ou 20, mas é um número completamente fora, não existe uma especificação para isso. Bom pessoal, antes de mostrar para vocês aqui o que a gente vai precisar para essa montagem, deixa eu mostrar para vocês o módulo do conversor RS485 que eu fabriquei um tempo atrás, e eu vou disponibilizar para vocês. Esse daqui eu não vou utilizar nessa aula porque ele tem um erro, em que eu errei na hora de desenhar a placa, eu errei a montagem das trilhas, o desenho das trilhas, e ficou com defeito. Mas eu vou arrumar isso e vou colocar para vocês poderem baixar os Gerbers e mandar fabricar vocês mesmos. A vantagem dessa placa é que ela tem os jumpers de configuração para vocês poderem configurar os resistores que estão ligados, e tem todas as opções do manual que eu mostrei para vocês dessa placa. Então é um produto completo, porque vocês têm a placa, o manual com exemplos de funcionamento, tudo pronto, e
E existia essa placa para vender no site antigo. E eu vou colocar ela como open source para vocês poderem baixar o esquema de elétrico, né, o Gerber, para mandar fabricar e vocês poderem montar essa placa vocês mesmos. Então, o que eu tenho aqui? Bom, primeiro que eu tenho os resistores, eu tenho dois resistores de 120 ohms, que é o marrom, vermelho e marrom, para fazer o terminador da rede, o RS485, e 4 resistores de 470 ohms que eu vou fazer o pull up e pull down, que são os resistores de elevação da rede também. Já vou mostrar para vocês na montagem. Jumpers em geral, um Arduino Mega, que vai ser um dos Arduinos que vão se comunicar. E o outro, eu já fiz uma montagem aqui, que é o seguinte. O que é essa montagem? Eu vou deixar para vocês um link aí, que eu tenho uma aula que ensina a fazer essa montagem com o RFID. Isso aqui é um RFID, eu tenho a tagzinha dele aqui, o chaveirinho. Aproxima, ele faz a leitura da tag e ele dispara um relé aqui. O interessante dessa montagem é o seguinte, então aí eu vou deixar o link para vocês vejam como é que é a montagem. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir ao acionamento direto do relé, porque ele faz a leitura da tag e faz o acionamento do relé. Vou substituir o acionamento direto do relé para passar pela rede com RS485. Eu já tenho até os dois aqui, eu deixei os dois chips aqui, que eu já mostrei para vocês o datasheet e tudo desses chips. E eles estão aqui, que eles vão fazer a comunicação entre esse. Eu tenho um Arduino Nano aqui, ó, que está conectado aqui, um Arduino Nano, o módulo de relé e o leitor de RFID. Esse Arduino Nano vai comunicar através de um RS845 com outro RS485, que vai comunicar com esse Arduino Mega e que ele vai disparar o relé. Por que eu estou fazendo esse exemplo? Porque é um exemplo de uma utilização prática. Na vida real você vai ter esse módulo aqui num painel com um leitor dentro de uma recepção, por exemplo, e o portão lá da garagem ou da entrada do prédio, por exemplo, vai estar o que? 10, 20 metros de distância. E você não pode ligar esses fios aqui desse jeito, porque você vai ter um problema de comunicação e ele não vai conseguir acionar o relé. Você vai precisar o que? De uma linha de comunicação que aceite grandes distâncias, que é o caso do RS485, como eu já expliquei aí, que ele tem esses padrões de níveis de tensão e de comunicação definidos para se comunicar a grandes distâncias. Lógico que aqui eu vou fazer pequenas distâncias, mas o conceito é esse, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é demonstrar o funcionamento para vocês desse sketch aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar os códigos para vocês, mas é o seguinte, aqui eu vou subir, pronto, está carregando aí, está piscando os LEDs, vocês estão vendo ele carregar o código. Pronto, carregado, o que eu faço? Eu aproximo a tag aqui e ele vai, opa, eu desliguei aqui, olha lá, ele vai bater o relé, ligar o relé durante 2 segundos, que é o tempo necessário para que ele desarme a fechadura de um portão, por exemplo, e a pessoa possa entrar. Mas aí, como eu falei, ele está nessa distância aqui, eu não posso aumentar muito essa distância, esse tipo de conexão não aceitaria 10, 20 metros, porque haveria uma queda de tensão muito grande e não acionaria o relé. Então nós vamos agora, deixa eu desligar tudo de novo. Agora eu vou fazer a comunicação, vou desligar o relé. Aqui o relé a gente já sabe como é que funciona, né? Um pino vai no 5 volts, um vai no ground, um vai na porta que ele acionou, que aqui no caso eu coloquei na porta 3. E eu vou desligar ele porque ele vai ser ligado aqui através do Arduino Mega. E o que eu preciso fazer aqui? A gente já viu então o datasheet do Max 485. A conexão que eu preciso fazer é a do slide 7.
Depois vocês vejam aí, baixem o slide lá na página da aula. Eu vou deixar também o link da página da aula para vocês. Vocês baixem o slide. O que a gente tem aqui? No chip, ó, esse aqui é o chip, ele tem o chanfre para frente. Isso vale para o módulo, tá, pessoal? Se vocês forem usar o módulo, é aquilo que eu expliquei. O módulo tem as mesmas conexões do chip, só que aqui no chip diretamente eu vou configurar os resistores do jeito que eu quero. No módulo isso é fixo, vocês precisam de soldar os resistores caso vocês liguem mais de dois pontos na rede. Porque nesse caso aqui, os 2 pontos são as extremidades da rede. Uma extremidade aqui, número 1, extremidade número 2. Então eles vão usar o resistor de terminador. Se tiver mais dispositivos na rede, a gente não usa o resistor de terminador, porque senão força a rede e pode queimar os componentes, os drivers, né, os RS485. Então aí vocês precisariam de soldar esse resistor da placa nesse módulo que já vem pronto. Mas aqui, como eu estou usando só 2, vocês podem fazer igualzinho da placa, que não vai dar problema. Se vocês usarem o módulo, vai ficar exatamente igual. Então é só vocês seguirem as ligações que eu vou falar para vocês agora. Eu vou fazer a primeira ligação dos resistores, que vocês, se estiverem usando a placa, podem pular. Então eu vou pegar um resistor aqui de 120 ohms e ligar o terminador. O terminador vai nas pernas, vai nos terminais aqui, se orientando pelo chanfro do lado direito. Os terminais do centro vão com os terminadores, um para um lado e o outro terminador no outro chip, na outra extremidade da comunicação. Então nós temos aqui os terminadores nas pernas centrais do chip do lado direito, que é a linha A e B. E aí nós vamos ligar então resistores de 470 ohms entre o B e o VCC e entre o A e o ground, para fazer os resistores de pull up e pull down. Então um resistor de 470 ohms vai aqui entre o terminal do B e o terminal do VCC, que é o terminal 8, que é essa perna aqui do chip. E do outro lado aqui, no outro terminal, nós temos, vou pôr aqui, entre o terminal 5, que é o ground, que é esse terminal aqui, vai ligado num terminal do resistor, e o terminal A, que é o 6, vai ligado. Então fica assim, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. E aqui então um resistor de pull up e um resistor de pull down. Pronto, nós temos então os resistores todos ligados que a gente precisa. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte: ligar o RX e TX, que é o RX e TX, que são os terminais 1 e 4, que é o RO, que é o Receiver Output, vai no RX do Arduino, e o DI, que é o terminal 4 aqui do chip, e ele vai no TX do Arduino. Aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte: como a gente está usando o serial do Arduino Nano para exibir informações na tela mesmo, né, do computador, então eu resolvi fazer uma serial de software aqui. Então eu vou usar os pinos 5 e 4, ó. Vou ligar nas portas 5 e 4 do Arduino Nano. O que vem aqui, o laranja é o que vem... Opa, liguei errado. É o contrário. O amarelo é o RX, que eu já configurei no código D5 como sendo RX. E o laranja, o D4 como sendo TX. E que vão aqui, ó, o laranja vai no terminal 4 do chip e o amarelo vai no terminal RO, que é o terminal 1. Então, e ele vem aqui no D5, o terminal amarelo, então é o RX e o TX. Isso eu vou configurar via software. A gente vai pôr via software para usar uma serial alternativa para isso. Muito bem, a do Arduino Mega, o Arduino Mega tem 3 seriais, né? Então
eu vou usar uma delas, não preciso usar serial de software, mas eu já faço a ligação dela. Vamos terminar as ligações aqui do RS485 do chip, porque a gente tem que fazer uma ligação entre os pinos DE e RE, conforme eu já expliquei para vocês no slide. Então nós vamos ligar aqui os pinos 2 e 3 com um fio aqui, ó, ligando o 2 no 3, porque justamente eles que determinam se isso aqui vai ser um receptor ou um transmissor. São esses pinos que determinam isso e a gente vai deixar fixo aqui. Depois, se vocês quiserem ver, tiverem curiosidade de ver no meu datasheet do meu módulo RS485, que eu já passei o link para vocês aí, vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão ver que eu faço essa configuração via software no caso do Arduino. Aqui, para simplicidade, eu vou fazer a conexão da seguinte forma: eu vou ligar o RE, que é o pino 2, vou ligar mais um fio aqui, e no Arduino Nano eu vou ligar ele como transmissor, então eu vou ligar ele no VCC aqui, ó, no pino 8 do chip, tá? Deste lado, porque do outro lado da comunicação é o receptor, então eu vou ligar ele. Eu queria ter um fio um pouco menor, mas eu acho que esse aqui vai dar. Então vou ligar o RE aqui no pino 5 do chip, que é o ground. Então aí esse já configurei de forma fixa que este chip aqui é o transmissor e este chip é o receptor, por causa dessa configuração do pino RE, que é o pino 2, que nesse caso eu coloquei no ground e nesse caso eu coloquei no VCC, ok? Falando nisso, nós precisamos agora conectar o VCC e o ground aqui. Então eu vou ligar aqui, eu tenho um pino de 5 volts, a comunicação dele é de 5 volts, tá, gente? 5 volts aqui no nano. Isso. Eu vou ligar então aqui junto da linha aqui do pino 8, que é os 5 volts deste chip. Agora eu vou ligar um fio preto aqui no ground. Tem um ground aqui. Aí liguei no ground aqui, fio preto, e vou ligar no pino 5 aqui, ó, nesse terminal aqui, na mesma linha aqui, na protoboard, o pino 5. Ok, então já tenho alimentação nesse chip aqui de 5 volts, já tenho ele quase completamente conectado. Aqui do outro lado eu também preciso fazer a mesma coisa. Então tá. Aqui na verdade, na realidade, eu vou até fazer o seguinte, ó. Porque qual que é o real? É que esse chip fique perto do Arduino que está lá no portão, que é esse aqui. Então ele vai no CSP desse aqui, ó. Eu liguei ele no pino 1 do CSP, que é o 5 volts aqui. E esse que eu liguei lá no módulo, ele na real ele vai ligado aqui, ó. Nesse Arduino aqui, que é o que vai estar junto com esse módulo lá no portão. Então, ó, nós temos essa separação física aqui. O Arduino Nano com este módulo RS485 vai estar aqui numa centralzinha, lá numa recepção, alguma coisa assim. E este Arduino aqui, Mega, com esse outro módulo vai estar lá no portão. Então a gente vai usar a alimentação que vem do Mega para este módulo e a alimentação que vem do Nano para este módulo aqui. E aí eu já vou ligar o RX-TX, já que a gente está mexendo com o Mega aqui. Então eu vou ligar. Ó, o verde fica sendo TX e o azul o RX. Eu liguei aqui nos terminais, tá, desse chip aqui. Eu falei que o azul era o RX, né? Então eu vou ligar no TX RX3 aqui, que nós temos na porta 14 e 15 do Arduino Mega. Então ficou ligado lá, né? RX, TX, o azul ficou no RX3 e o verde no TX3, perfeito. Então nós já temos quase tudo ligado. Deixa eu fazer uma última revisão aqui, peraí. Sim, agora falta a ligação mais importante, né? A ligação dos pinos AB
da rede, ou seja, o que eu vou ligar agora é efetivamente a conexão que vocês vão fazer, que vai lá da recepção. São os dois fios, os únicos dois fios que vocês vão passar, que vai lá da recepção até o portão. E esses fios aqui, o ideal é que eles sejam trançados. Aqui não precisa, porque a conexão aqui é bem próxima, mas vocês enrolem os fios igual aqueles fios antigos de telefonia, para eles ficarem assim, para que eles não peguem interferência eletromagnética. E vocês vão ligar o fio que vem do B de um lado, de um módulo, no B do outro módulo, e o A também, que vem de um módulo, no A do outro módulo, ok? Então aqui está conectado, acho que só faltou ligar aqui o relé, né, o módulo de relé, para que eu dispare. Então eu tenho o azul aqui no ground, vamos achar um ground aqui no Arduino Mega. Vou ligar esse azul aqui. E o outro é o 5 volts, não, o que é? 5 volts, isso, aqui. E vou ligar um pino de sinal aqui, que é esse outro roxo aqui, que ele vai no sinal do relé. E ele vai, eu usei pela programação, eu usei a 52, 50, 48, 46, ó. Eu liguei no pino 46 aqui. É o de sinal, acho que não está cabendo tudo na tela aí, mas é isso aí. Então agora eu vou ligar. Pronto, agora acho que coube. Eu vou ligar a USB desse aqui. Vou ligar também aqui. Então aqui só para fazer a demonstração, vou aproximar a tag, e ele bate o relé aqui durante 2 segundos, que é o que vai abrir o portão. Como vocês podem perceber, deste módulo para este módulo, a única conexão que nós temos são esses dois fios, ó, não tem terra comunicando entre eles, tá? Porque a comunicação, os drivers do RS485, que são os chips, eles fazem exatamente a diferença de potencial entre os dois fios para fazer a comunicação. Então por isso que não tem terra atravessando entre uma comunicação e outra. Então aqui você tem um núcleo de informação aqui de conexões, aqui tem outro núcleo de conexões, e a única conexão entre eles aqui são esses fios aqui que eu trancei laranja e amarelo. E esses fios podem ter até 1,5 km mais ou menos de distância. Então vocês precisam ligar aí numa casa, num prédio, pode fazer tranquilamente, porque a distância aceita até 1,5 km, e pelo que eu me lembro, pode ter até acho que 30, né? Então a informação certa é essa, até 1.200 metros essa conexão dos fios aqui da rede, e até 32 dispositivos ligados nessa rede. Então aqui, por exemplo, essa tagzinha aqui, eu estou acionando um relé. Eu poderia ter 32 e cada tag acionar um relé diferente. Se vocês quiserem fazer de repente um sistema que abra uma porta ou uma série de portas para determinada tag, e para outra tag abra outro tipo de porta, não sei. Então aceita até 1,2 km e 32 dispositivos, tá? Vamos ver o código então, e vamos ver isso aqui funcionando no código, para explicar um pouco como isso funciona no código. Bom pessoal, vamos falar um pouco dos códigos então. Esse código aqui, a base dele eu peguei lá do site do Felipe Flop. Ele que escreveu esse código para funcionar com o leitor do RFID. Então eu me baseei nesse tutorial, que é o do usando o controle com o acesso de leitor RFID. Felipe Flop é um site que tem bastante informações, tutoriais, e eles vendem também, tem produtos aqui, então é uma referência aí para vocês do Arduino também há bastante tempo. Ele tem esses tutoriais e loja e tudo mais, então eu mesmo uso bastante o site dele. Então eu vou usar como base o funcionamento desse RFID aqui. No caso do tutorial do Felipe Flop, ele usa uma conexão com LCD e tudo mais aqui. Eu não vou usar, eu vou usar com o relé,
para acionar o relé. Então eu tenho aqui o código primeiro aqui, que é esse daqui. Vou pôr tudo isso no site para vocês, já ponho esses links para vocês aí. Mas o que ele faz é o seguinte, ó, eu desliguei toda a parte de LCD e deixei só a biblioteca MFRC522 que vocês podem baixar. Vou deixar o link também na descrição do vídeo para vocês baixarem. E no próprio site do Felipe Flop tem aqui a biblioteca, ó, programando, nessa seção aqui de programando Arduino com leitor RFID. Nesse link aqui vocês podem baixar a biblioteca e é essa que a gente vai usar aqui nesse código. E basicamente o que eu faço aqui eu deixei o código do jeito que está, fiz as ligações indicadas, desliguei só essa parte do LCD. E esse primeiro código que faz o acionamento direto, que a gente vai ver aí na parte da montagem, eu vou mostrar para vocês o acionamento direto do relé. Ele simplesmente lê a tagzinha do RFID. Então aqui neste ponto aqui eu configurei para usar minha tag, né? Ele imprime na serial. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas ele imprime o valor na serial, então basta pegar o valor que sai na serial, colar aqui e vocês vão poder configurar a tag de vocês para fazer esse teste. Ele imprime na serial também o Olá Felipe Flop e tal. E aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz um acionamento da porta 3, que foi onde eu conectei o relé, acionando ele no estado alto por 2 segundos e depois baixando para 0 volts para desligar o relé. Então o que ele faz é bater o relé o que a gente chama de bater o relé por 2 segundos. Feito isso, essa segunda parte aqui do cartão eu não usei, tá? Esse Olá cartão eu nem usei esse pedaço aqui. Então é isso que ele faz, é só isso que esse código faz a princípio. Depois, quando eu fiz a ligação do segundo código, eu usei esse aqui que chama V2, ó, portão RS485 V2. E aí eu já adicionei nesse código a serial, software serial, para que eu pudesse usar a serial do Arduino Nano nas portas D4 e D5, digital 4 e digital 5. Então eu configurei elas aqui, ó. Eu criei uma variável chamada RS485, declarei como software serial as portas 5 sendo RX e 4 sendo ATX. E aí foi isso que eu usei para comunicar, chamei ela de RS485 para ficar mais óbvio a comunicação, que é a serial que comunica com o RS485. Aí a gente fez toda a montagem aí e eu fiz um begin aqui de 9600 tanto na RS485 quanto na serial. Aqui são as instruções do módulozinho de RFID e aqui ele faz a verificação da tag, né? Quando eu aproximo o chaveiro lá da antena do RFID, ele faz o que? Ele não faz mais o acionamento do relé, ele manda a informação lá para o RS485 para a rede e eu passo o endereço A1, que é a letra A para eu dizer qual é o endereço. Então quem tiver com esse endereço A vai receber, e o 1 é para acionar, tá? E isso daqui é o transmissor que vai no Arduino Nano. O que vai no Arduino Mega é o receptor, que é esse outro código aqui, que faz o que? Ele usa umas variáveis aqui, ó. Configurei a porta do relé na porta 46. Ele tem um input string para receber essa string do RS485 e um string complete para saber se já recebeu todos os dados da string da comunicação. Aí ele inicia a serial e a serial 3, que a gente na montagem ligou na serial 3, né? E também coloca o modo da porta, o pin mode da porta relé como output para que ele forneça energia para o relé. E aí ele faz uma verificação se tem dados na serial 3, que é onde ele está recebendo a comunicação do RS485, e se a string não está completa. Então enquanto a string não está completa, ele faz a leitura, e quando ele receber um terminador, que é o final de linha, aí ele coloca a string como completa, e enquanto isso ele vai adicionando os caracteres na string chamada input string. Quando a string está completa, ele faz essa parte aqui.
Ele imprime na serial dizendo que recebeu o comando para ligar o relé e qual é o comando que ele recebeu. Aí a gente verifica se o comando é dele, ou seja, que eu coloquei uma verificação para saber se o primeiro caractere é A. Se tiver outros nós na rede, basta verificar esse primeiro caractere e saber se é com ele que está sendo comunicado. Então, se tiver um outro nó na rede que for o B, ele vai olhar e falar: ah, chegou A, não é B, então não é comigo. E se chegar um B, aí é comigo. Então é assim que ele diferencia os endereços da rede. E eu verifico que tipo de comando que eu recebi. É um? Ah, então é para ligar. Então aí eu faço aqui a ligação do relé, igual a gente fazia com o código direto, mas aqui através da rede 485. Tá? Vamos ver isso funcionando aqui, inclusive com os comandos da serial, e eu vou filmar aqui o funcionamento real numa telinha menor. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Então vamos ver aqui o funcionamento. Ó. A hora que eu abro a serial, deixa eu configurar para a serial do Nano primeiro. Ah, já está. Então a hora que eu abro a serial do Nano, eu tenho aqui para aproximar a tagzinha, né, do leitor. A hora que eu aproximo, ele recebe aqui, né, a informação e manda a mensagem. E do outro lado, se eu abrir a serial do Arduino Mega, aqui, aí eu vou ver que quando eu faço isso aqui, olha lá, ele recebeu o comando de ligar o relé através da rede 485. Tá, então é isso, é bem simples, mas é isso que eu queria mostrar para vocês, o funcionamento disso daí, ok? Pessoal, só antes de terminar aqui, mostrar para vocês o site da Serial Link, seriallink.com.br. Vou deixar o link para vocês aí. Vocês vão vir aqui em aulas. No link de aulas vocês vão ter essa aula aqui do RS485. Aqui, ó, RS485 comunicando Arduinos à distância. Basta clicar no link da aula e vocês vão ter aqui do lado direito os códigos fontes utilizados nessa aula, o programa do portão e o receptor, e os slides da aula aqui disponível para vocês nesses links, tá bom? Outra coisa é aqui, vocês vão vir aqui em placas, vocês vão clicar na placa do módulo conversor RS485 Modbus, que é essa da foto aqui. Eu disponibilizei para vocês os arquivos Gerber dessa placa. Também está aqui no menu do lado direito o manual do usuário, que a gente já viu aí, o link para esse manual. Os arquivos Gerber para vocês poderem baixar e mandar fabricar. E a lista de materiais que vocês precisam comprar para montar essa placa. Tá? É bem simples, essa placa ela tem apenas um chip, alguns resistores e barra de pinos, é coisa pouca. Mas aí vocês podem montar essa placa mandando fabricar dessa forma, tá bom? Como eu não comercializo mais as placas, vocês podem ter acesso às placas fazendo vocês mesmos. Essa é a ideia aqui deste item de placas, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui fica então para vocês os links das mídias sociais, e vocês se inscrevam no canal para não perder nenhuma notificação, né? Ativem as notificações para não perder as novidades do canal. E é isso aí, pessoal, até a próxima aula.